Olá, eu me chamo Fabrício, sou estudante de nutrição aqui do INEAN, juntamente com a Neide e com a Eliseuda, que são as outras autoras desse resumo, e a gente está sendo orientado pela professora Graciane. E a sugestão dela para toda a turma é que a gente escolhesse um tema dentro da nossa área de estudo. Então, como eu estudo nutrição, a gente escolheu falar sobre sementes, que são a base da dieta humana, né? E mais especificamente, a gente escolheu falar sobre o mecanismo de dormência e germinação das sementes, em comparação às teorias de origem da vida, criacionismo, evolucionismo e também design inteligente. As sementes elas foram usadas como fonte de alimento desde a antiguidade. A gente vê no texto bíblico em relação de Gênesis, onde Deus, além de dar os frutos das árvores frutíferas, também concedeu ao homem a liberdade de comer também as sementes. E também a gente tem alguns artigos e estudos, né? Um deles, que é uma das nossas referências, ele vem trazendo um estudo relacionado à análise da cárie dentária dos homens africanos antigos, né? Onde eles percebem um padrão de alimentação com o uso contínuo das sementes. Então, isso porque as sementes são duras, né? Então, houve uma modificação na musculatura, na cárie dentária mesmo desses homens. E essa dureza da semente está intrinsecamente ligada aos seus sistemas de regulação de dormência e germinação, que é um sistema muito complexo e muito bem regulado, onde foi o nosso foco de atenção, né? Porque isso permite que as sementes elas consigam sobreviver por muito mais tempo, né? Isso faz com que ela cumpra o seu papel, que é gerar uma nova vida, né? Gerar uma nova planta em circunstâncias que sejam ideais, que sejam agradáveis para que a planta possa se desenvolver, né? Então a ideia da semente não é nem ela se desenvolver, mas a planta futura. E dentro disso, o nosso objetivo como pesquisa do resumo é comparar esses processos biológicos às três teorias de origem da vida que a gente mais conhece, que é a teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo de Darwin e também temos a teoria do design inteligente. Então, ver quais delas que mais têm similaridade com esses processos biológicos tão bem ajustados. Esse resumo se trata de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e teórico-comparativa, e ela foi realizada em 3 etapas. A primeira foi uma revisão bibliográfica sobre o mecanismo de dormência e germinação das sementes, para entender como é que funciona toda essa complexidade, né? E a segunda parte foi um estudo sobre as bases das 3 principais teorias que a gente está comparando, que é o criacionismo bíblico, o evolucionismo de Darwin e a terceira, que é o design inteligente. Vale ressaltar que o design inteligente ele tem como princípio que houve sim um planejamento para a criação, para a existência do que a gente vê como o mundo, mas ele não tem Deus, a figura de Deus, como sendo essa pessoa, né, que fez esse planejamento, esse design, né? Então eles não têm centralizado em Deus. Para eles, essa teoria diz que, independente de quem seja, né, mas houve alguém ou algo que fez esse planejamento. E por último, a comparação entre essas teorias e também os achados que a gente fez, né, sobre o mecanismo da dormência das sementes, né, quanto à funcionalidade disso para a vida. E no nosso resumo não houve o uso de estatísticas para essa comparação. As sementes elas são organismos vivos, né, que têm como função a perpetuação da espécie, e isso permite com que a gente tenha uma flora viva, né, e permite com que a flora do nosso planeta, né, ela possa continuar existindo, porque as sementes elas são bastante resistentes, né, e elas passam por 2 processos biológicos muito importantes. O primeiro é a embriogênese, onde vai ter a formação do embrião, e depois passa pelo processo de maturação desse embrião, né? Esse embrião ele carrega todo o código genético, né, daquela planta para poder gerar essa nova planta, né? É como se fosse uma gravidez das plantas, né? A semente é como se fosse o útero, onde vai estar carregando essa planta que vai ser a nova planta. E sem passar pelo processo de maturação do embrião, não é possível que ocorra a germinação. E a germinação por si só, ela não é automática, né? Então a gente
percebeu nos estudos, né? Os estudos apontam que essa germinação ela é altamente controlada para que ocorra em ocasiões específicas que sejam favoráveis para que a planta sobreviva. Como assim? A semente ela recebe, ela é regulada, né, por dois hormônios, né? O ABA, que é o ácido acísico, e as giberlinas. Esses dois hormônios, que dentro da planta, eles recebem por via externa, né? Então a semente consegue perceber o ambiente ao seu entorno e dessa forma percebe se o ambiente está favorável ou não para a sua germinação. Então, se tem umidade adequada, se tem luz solar adequada, se o terreno é adequado. Por quê? Para a semente germinar, não precisa de nada disso, tecnicamente. Mas a ideia da semente, se assim pode dizer, né, é que todos esses fatores são importantes para o desenvolvimento da planta em si, e não das próprias sementes. Então, como o objetivo dela é que surja uma nova planta, todos esses fatores são muito importantes para a planta futura que vai estar surgindo. E quando a gente compara isso às teorias que a gente tem de origem da vida, a gente vê que dentro da teoria evolucionista de Darwin, eles enxergam esse mecanismo que é muito bem ajustado, porque se a semente ela está no processo de pré-germinação e o ambiente não é favorável, ela pode entrar no processo de dormência secundária. O que é a dormência secundária? Ela voltar ao estado de dormência, impedindo que essa germinação aconteça. Então, é um mecanismo de preservação da vida, né, que a gente encontra também em outros seres vivos, né, e é um mecanismo muito bem ajustado. Então, vários fatores têm que estar muito bem alinhados para que esses hormônios trabalhem tanto na germinação, que é muito importante que a semente germine, né, para poder surgir nova vida, mas também na dormência, que é muito importante para a preservação da semente, da espécie, até que as condições estejam favoráveis para que essa planta possa realmente vir a existir e poder frutificar, né? E quando a gente vê o evolucionismo como uma teoria, eles enxergam esse mecanismo como uma vantagem adaptativa, mas eles têm muita dificuldade em explicar como surgiu de forma gradual todos esses mecanismos que trabalham de forma tão bem coordenada juntos, né? Sendo que o evolucionismo tem essa ideia de evolução, né? Longa e ao longo do tempo vai surgindo de forma gradual isso, né? Então, dentro da teoria deles, é assim que eles enxergam. Mas a gente vê que esse mecanismo ele é muito bem ajustado e dentro das outras duas teorias a gente vê que eles explicam esse mecanismo dentro do sentido de que foi realmente planejado. Todo esse mecanismo foi planejado da forma que a gente encontra hoje, né? Tendo o viés de que dentro do criacionismo e também do design inteligente, que esse planejamento ele já veio junto com a criação das sementes, né? A criação das sementes como forma de preservação da vida e das espécies. Por fim, analisando as teorias e também o processo de germinação e dormência das sementes, a gente conclui que a teoria da evolução de Darwin ela não satisfaz com as suas respostas, né? Como esses mecanismos surgiram de uma forma tão sofisticada e bem ajustada que eles são hoje. E a gente percebe que tem uma intenção, né? Então, a nossa conclusão é que, dentro da comparação, né, a teoria do design inteligente e a teoria do criacionismo, por ter como filosofia, né, a intenção da criação disso e esse mecanismo eles têm uma maior similaridade com isso. Pois são mecanismos muito bem ajustados, então tem um ajuste fino muito grande para que tudo ocorra dentro do que é esperado. Então, assim, a nossa conclusão é que o mecanismo de dormência e germinação das sementes é uma evidência de um projeto, né,
É um projeto, então, se assimila muito com a teoria do design inteligente e também a teoria do criacionismo.